Olá, amigos, alunos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Muito bom ter você aqui hoje, quarta-feira, 29 de julho de 2020, para o tema do estudo, o Espírito Santo, a Palavra e o Testemunho. Convido você para orarmos antes de prosseguirmos. Agradecidos, Senhor Deus, por esta oportunidade, pedimos a Tua iluminação e orientação para o estudo que iniciamos agora. Em Cristo oramos. Amém. Pois bem, o Espírito Santo, a Palavra e o Testemunho. Esse é o tema do estudo de hoje. E o importante destacar que o Espírito Santo, para conduzir pessoas ao testemunho de Jesus Cristo, usou a palavra bíblica. Nós estamos nos referindo aqui a uma época conhecida como o início do Novo Testamento, o ministério de Jesus Cristo, sua ascensão aos céus, e nesse caso, obviamente, a única Bíblia escrita é o Antigo Testamento. Sim, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a Bíblia que os profetas utilizaram, que Jesus utilizou quando foi alfabetizado na palavra de Deus, quando nasceu aqui na terra. Aqui eu quero destacar com você 4 pontos a respeito disso. O testemunho de Estevão, antes de sua morte, recapitulava a história de Israel. Sim, então o testemunho de Estevão falava do Antigo Testamento. Segundo, Pedro se referiu à palavra de Deus, se referiu à palavra que Deus enviou aos filhos de Israel e em seguida compartilhou com Cornélio e a sua família. Sim, falando sobre o relato da ressurreição. Paulo se referiu às grandes profecias messiânicas e Filipe explicou ao etíope o significado do que estava escrito em Isaías no capítulo 53, falando do Messias, o servo sofredor. Os discípulos, 5º ponto, proclamaram a palavra de Deus, não a palavra deles, e é aqui que eu e você entramos. Para testemunharmos de forma ideal para Jesus Cristo, o eu acho, eu penso, eu quero, eu entendo, precisa ficar em 8º plano, não em 2º. Mas eu e você precisamos repetir o texto bíblico, diferente desses que citamos aqui, os discípulos, agora apóstolos. Eu e você temos um Novo Testamento, que é a soma dos escritos dessas pessoas que conviveram com o início do cristianismo, a partir do que estamos estudando em Atos durante esse trimestre, especialmente esta semana, não é isso? E quando eu e você temos o Antigo e o Novo Testamento unidos, nós temos uma palavra profética revelada por Deus através do Espírito Santo, que deve ser transmitida o seu conteúdo para as outras pessoas, e não o que nós, pessoalmente, interpretamos e que entendemos que é o correto. Esse é um crime bárbaro que tem afastado não somente cristãos da palavra original e fidedigna de Deus, mas também candidatos interessados aos céus, porque já recebem o conteúdo contaminado, prostituído. É uma advertência, sim. O estudo de hoje nos diz isso. Nós temos aqui alguns textos do capítulo do livro de Atos, e eles vêm citando as seguintes questões: que as pessoas ouviram falar de Jesus e se entregaram a ele. A oração levou à ação do Espírito Santo. É uma dica, uma instrução para nós. A pregação por todos os lugares foi realizada por pessoas que abraçaram a causa de Jesus Cristo e voluntariamente se ofereceram para o evangelismo. Eles, ouvindo os gentios, creram na palavra. Olha que coisa importante aqui. Se há pessoas que você entende que não são cristãos por alguma maneira, não vamos chamá-los de gentios, porque isso era um tratamento até pejorativo que os judeus usavam para todas as outras nações, querendo classificar-se como os únicos candidatos com direito à salvação dos seus pecados. Nós não temos essa visão, porque entendemos que, segundo o próprio livro de Romanos, no capítulo 3 e no capítulo 6, todos pecamos e estamos destituídos da presença gloriosa de Deus. Ou que o salário do pecado é a morte. Estamos condenados à morte porque pecamos. Então eu e você devemos falar para todas as pessoas a palavra da Bíblia, não o que eu entendo que a Bíblia diz.
não é isso? Eu sigo aqui com estas questões do livro de Atos, né? Pedro buscou pessoas para falar da Bíblia. Paulo buscou pessoas para falar da Bíblia. Ele aos sábados, assim como Jesus, tinha o hábito de ir à sinagoga. E lá na cidade de Tessalônica, ele buscava dialogar, como diz a Bíblia, o verbo, arrazoar com os moradores daquela região a respeito do messianato de Jesus Cristo. E por último, nós precisamos ensinar com precisão. E essa declaração se refere a Apolo, né? Apolo, que era de Alexandria, sim, era a segunda cidade do Império Romano naquela época. E ele se apresenta aqui no meio da descrição de Paulo e o seu ministério como alguém que ensinava de forma poderosa, com fervor no Espírito Santo, né? Ele havia sido um pouco discípulo de Áquila e Priscila, e ele então segue a ordem do mestre, levando a palavra para todas as pessoas. Eu quero chamar você para ler o que está escrito em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, que é um texto muito conhecido do mundo cristão. E eu penso que eu e você, toda vez que lemos esse texto, nós só temos a crescer. E o texto de Hebreus 4, no verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quantas vezes já lemos esse texto? Não é isso? Então, veja só, se formos fazer uma prova dos 9, e a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus é como se fosse uma espada de 2 gumes, ou seja, o autor de Hebreus, ele usa um símbolo muito comum para aquela sociedade. Uma espada de 2 gumes, ela realmente era uma arma completamente mortal. Não que a outra de um gume só não fosse, mas essa era terrível. E ele está dizendo, olha, a palavra de Deus é dessa maneira, é apta para discernir as opiniões do Espírito, para dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ele está tentando dar uma figura, uma descrição de quando a palavra de Deus entra no coração, na mente do ouvinte, do estudante da Bíblia, as coisas são transformadas, mudam completamente. E na prova dos 9, eu e você podemos concluir que se alguém ouviu a palavra, mas não houve alguma transformação, opa, alerta de novo. Talvez a palavra não tenha sido dada pura. Talvez ela esteja contaminada com a versão daquele que está transmitindo a palavra. Eu acho, eu penso, eu entendo, eu considero. Completamente reprovável para a palavra de Deus. Ela fala por si só. Não é isso? E aí eu e você precisamos fazer um checklist na hora do estudo bíblico e conferir se estamos transmitindo para o estudante da Bíblia a palavra de forma sincera e fervorosa, como Apolo fazia. Veja, aqui está uma descrição maravilhosa do poder da palavra de Deus quando ela é entregue para o coração sincero, ouvinte, estudante da Bíblia, sob a unção do Espírito Santo. O comentário bíblico adventista faz um comentário sobre esse verso e diz assim, olha: a palavra de Deus capacita quem a ouve a fazer o que ele ordena. Ele, Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela não traz para a pessoa uma meta, um projeto, um propósito de vida que não pode ser alcançado, porque ela vai habilitar a pessoa a realizar a ordenança divina. Segue o comentário dizendo, em relação ao mais cortante, que é uma espada de 2 gumes, está escrito da seguinte forma: a palavra de Deus e nossa resposta a ela revelam o que se encontra no mais profundo do coração. Pensa um pouco nisso aqui. A palavra de Deus e a nossa resposta à palavra de Deus revela o que há de mais profundo no nosso coração. Ou seja, eu posso receber a palavra de Deus, posso até dizer e posso até realmente ter alguma dúvida sobre algum ponto, sobre alguma doutrina, etc. Nada que o Espírito Santo não possa nos esclarecer, senão com auxílio de pessoas que vão nos instruir diretamente ao estudante da Bíblia. O Espírito Santo fala a mente do coração sincero. Então, a minha resposta, a sua resposta em relação à verdade bíblica,
revela quem somos. Se de fato queremos ser cristãos verdadeiros, ou seja, seguidores genuínos de Jesus Cristo nessa terra, peregrinando até irmos para o céu, ou se na verdade nós só estamos querendo passar um pouco tempo, né? Entrar numa moda aí de que agora eu sou crente, sou Bíblia, etc., mas a minha vida não entrego definitivamente a Jesus para uma profunda transformação. Medite nisso. Medite nisso. Em relação a você e Deus, em relação ao que você pode estar fazendo ou não por outras pessoas, em relação a distribuir a palavra profética. Não é isso? A lição segue dizendo o seguinte: a energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Coisa bonita isso aqui, né? Serve para os criacionistas apenas. Mas tudo bem, a gente segue respeitando os evolucionistas, não é? Nenhuma das duas vertentes sobre a origem da vida nessa terra tem todas as respostas, porque a mente humana ela divaga, mas eu, obviamente, você, espero eu, penso, né, que cristãos, seguidores, estudantes da Bíblia, vamos obviamente abraçar a origem da vida na terra através do criacionismo. Inclusive, se for para questionar a fé, precisa ter menos fé para ser criacionista do que ser evolucionista, mas essa é uma outra conversa. Essa palavra, a palavra que tem o poder, que acabamos de citar, comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Quando é aceita voluntariamente e recebida no coração, traz consigo a vida do ser infinito, ou seja, Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo. Onde Jesus chega, querido amigo, querida amiga, que está estudando comigo aqui hoje, onde o Espírito Santo chega, onde Deus chega, há luz, e onde a luz aporta, as trevas desaparecem. Se há dúvidas, são esclarecidas. Se há o medo da morte, ele é esclarecido. Se há questões sobre saúde, são orientadas. Se há questões sobre família, também são esclarecidas. Se há questão sobre sociedade, comunidade, adoração, também a Bíblia responde esses tópicos. Sobre uma política sanitária, a Bíblia fala sobre isso também. Sobre ensinamentos jurídicos, sim, organização de sociedades, a Bíblia também ensina isso. É difícil encontrar um tema que a Bíblia não aborde. Da maneira em que o Senhor Deus colocou, nós podemos compreender a sua intenção de orientar e ordenar a humanidade. Eu quero começar caminhar para o encerramento do estudo de hoje, dizendo para você, antes do comentário que está mais adiante, essa última frase do estudo de hoje, que diz assim: o Senhor prometeu abençoar sua palavra. Isso me chamou muita atenção. Não as nossas palavras, mas a palavra dele. O poder está na Bíblia, não na especulação humana. Ou seja, o Senhor prometeu abençoar a sua própria palavra, o livro santo, o seu conteúdo, o seu objetivo e o significado das suas doutrinas. O Senhor Deus prometeu abençoar este conjunto de coisas escritas. E não a minha pronúncia em português. Quantos idiomas existem nessa terra? Não é? Quantos? Quantas pessoas têm uma eloquência, um vocabulário, uma erudição muito, muito superior à minha? Um monte de pessoas. Quantas pessoas entendem decoradamente até do texto bíblico, infinitas vezes mais do que eu, Davi, que estou estudando aqui com você. Mas independente disso, porque estamos com a palavra profética aberta, o Senhor Deus está nos abençoando a sua palavra. E aí eu e você podemos crescer espiritualmente na compreensão do caráter da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus, da pessoa do Espírito Santo. O poder está na palavra de Deus e não na palavra humana, não é? O comentário que eu tenho aqui para hoje é um comentário curtinho, mas vale a pena, não é? Sempre enriquece o debate, não é isso? Diz assim, olha: a força do testemunho no Novo Testamento foi o poder do Espírito Santo por meio das Escrituras para mudar vidas. Não há uma pessoa que entre em contato com esse livro e permaneça como ela era antes de conhecê-lo. Isso é impossível. E eu sigo dizendo: os apóstolos compartilharam a palavra, eles a estudavam,
O Espírito Santo trabalhou por meio de homens e mulheres cuja mente estava cheia da palavra de Deus. Você quer ser um instrumento de Jesus Cristo aqui na terra? Leia a Bíblia. É isso aí. Você vai ter a sua própria história para contar no dia de Jesus Cristo. Você vai ter a sua própria história e testemunho para contar sobre a sombra da árvore da vida nos céus. Eu espero ter a minha também. Aliás, eu já tenho uma aí, muito boa para contar. E eu vou contar para você essa história quando chegarmos ao céu. Vamos trocar as informações. Eu conto o meu testemunho, você me conta o seu. Ok? Muito bem. Espero ver você aqui amanhã. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.